Pessoal, abram as câmeras, quem está aí assistindo, acho que fica mais... Isso, obrigada. Oi, Zilá. Oi, Christian, Nina, Kleber, Emílio. A professora Ana Maria Carneiro, eu vou depois, na sequência, fazer um mini currículozinho dela para apresentar, porque tem bastante coisa, é bem mini mesmo que eu vou falar, mas para vocês entenderem a vinda dela no EcoHub hoje, ela vai explanar para a gente como é que ela tem trabalhado com avaliações de programa de pós-graduação, desenvolvido ferramentas e, enfim, instrumentos para fazer essa avaliação, como é que ela tem trabalhado com indicadores, né? Então, a gente quer entender um pouco melhor como funciona isso para aplicar aqui no nosso PPG, para sistematizar isso, né? E também, enfim, para as nossas até prováveis, possíveis pesquisas futuramente, ver como é que ela estruturou todo esse processo. Por exemplo, quem trabalha mais na área ali, que vai para... Não é o caso do nosso grupo de pesquisa, mas do PPG, que trabalha mais com inserção profissional, com carreira, enfim, é interessante também sistematizar essa avaliação, não só para o Coleta CAPES. Mas eu vou apresentar, então, brevemente a professora Ana. Ela é doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, é mestre em Sociologia pela Unicamp, possui pós-doutorado em avaliação, não diz onde aqui. Atualmente é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, participante do programa de pós-graduação do DPCT, coordenadora associada do Laboratório de Estudos Superior, coordenadora associada do Grupo de Estudos sobre Organização de Pesquisa e da Inovação. Entre março de 2005 e março de 2007, foi gerente de pesquisas do Observatório Digital Softex, unidade de pesquisa e planejamento da Associação para a Promoção de Excelência do Software Brasileiro. Tem experiência na pesquisa em avaliação, prospecção tecnológica e propriedade intelectual, atuando principalmente nos seguintes temas: educação superior, políticas públicas, ciência e tecnologia e inovação, avaliação de impactos, diáspora científica. Então, para quem está trabalhando com impacto em ecossistemas de inovação, ou não necessariamente em ecossistemas, mas em organizações também, é bastante interessante a palestra de hoje da professora Ana Maria. Eu vou te deixar bem à vontade, Ana, tu combinou com ela muito tempo? Não, eu combinei mais ou menos a temática, mas Ana, fica bem à vontade aí. Eu também queria comentar que a professora Ana Maria é famosa nos jornais aí. Recentemente estava no Jornal Nacional, né, Ana? Estava no Jornal Nacional, ela comenta muito sobre a questão da diáspora científica, especialmente agora em tempos de crise no Brasil. Já saiu uma reportagem, foi na The Economist, né, Ana? Então, a professora Ana está aí nas mídias. É uma celebridade, além de uma grande hoje. pesquisadora. Então, tá bom. É um prazer te ter aqui conosco. A professora, te dou as boas-vindas também em nome da professora Khadija, que não pôde estar presente hoje, e do professor Balestrin. É tudo contigo, Ana. Tu tens aí o tempo que tu precisar para a tua palestra, e depois a gente abre para perguntas do pessoal e para discussão, tá? Muito obrigada. Tá bom, eu queria primeiro agradecer o convite, é um prazer poder compartilhar aí um pouco da nossa pesquisa, né, a metodologia, os resultados e um pouco a lógica dela, né, para que a gente pensa, né, o desenvolvimento dessa pesquisa, porque a gente tem aplicado em um programa específico, e é esses dados que eu vou trazer, né, que é a pesquisa que a Paula estava mencionando, né, no início da nossa conversa, mas a ideia a ideia é ampliar essa possível aplicação para outros programas e outras realidades, né? Então, inclusive em outros tipos de instituição, né, como é o caso eventualmente da Unicinos, né, que tem uma história e uma configuração diferente da Unicamp, né? Então, seria interessante, inclusive, para ver essa flexibilidade da metodologia. Eu preparei uma apresentação, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Então, vocês estão vendo a apresentação?
Sim. Estamos. Tá bom. Então, a gente chama, né, o projeto de trajetória discentes na pós-graduação, a avaliação da experiência dos estudantes e egressos, né? Então, aqui eu queria explicar um pouco já um dos objetivos da pesquisa, né, que é acompanhar a trajetória do estudante durante a sua passagem pela pós-graduação, né? Então, a pesquisa ela começa acompanhando esses estudantes desde o momento que eles se inscrevem né, no processo seletivo do programa e depois continua acompanhando enquanto eles estão fazendo o programa em alguns momentos e depois quando eles saem do programa, né, principalmente pela defesa, né, mas também eventualmente por outros motivos, né, para entender a contribuição da pós-graduação na carreira, na continuidade dos estudos, né? Então, o projeto ele visa estender essa linha de pesquisa, digamos assim, da avaliação da experiência do estudante para pós-graduação, né? A gente vê que isso já tem bastante estudos no Brasil tratando de experiência do estudante, engajamento, satisfação com a universidade, satisfação com o curso, mas, em geral, tratando dos estudantes de graduação, né, que são o grande público do ensino superior no Brasil e em qualquer país, né, só para a gente ter uma noção aí de tamanho, né, a gente tem cerca de 8 milhões de matriculados em cursos de graduação e cerca de 300 mil matriculados em pós-graduação. Então, tem aí um tamanho, né, uma questão de escala bastante diferente. Mas a gente acha que é bastante relevante estender, né, esse tipo de metodologia, esse tipo de estudo para a experiência dos estudantes da pós-graduação também, né? Principalmente em instituições que têm tradição e que têm programas de pós com já bastante tradicionais, já bastante estabelecidos, né? Como é o caso da Unicamp, como é o caso de um grupo considerável de instituições no Brasil. Então, a gente começou esse projeto de pesquisa numa oportunidade meio rara, no caso da Unicamp, que foi quando foi criado o programa de pós-graduação em administração, né? Pode parecer um pouco estranho, né? Porque a Unicamp até recentemente, né, até 2009, ela não tinha uma escola de administração, ela não tinha um curso de administração, porque, né, na história da Unicamp, ela surge para dar apoio para a indústria do estado de São Paulo, né? Então, ela surge muito baseada nos cursos de engenharia, nos cursos de exatas, né? Os cursos de humanas, de artes, eles depois vão surgindo meio como um apoio a esses cursos, né? Depois vão se estabelecendo. Hoje é uma universidade bastante abrangente em termos de cursos, mas tinha alguns cursos que eram muito tradicionais e que era meio que um compromisso que não teriam na Unicamp, né? Então, dentre eles, administração, direito, psicologia e medicina veterinária. E desses, de fato, o único que foi criado na universidade foi o curso de administração. Então, a graduação foi criada como curso de gestão em 2009, 2010, e depois eles se transformaram em cursos de administração de empresa, administração pública, né? E em 2017 se iniciou o programa de pós-graduação em administração, né? Eu levei um tempo aqui tentando situar, né? Porque quando a gente vai para outra instituição é importante ter um pouco desse histórico da Unicamp, né? Então a gente tem aí uma equipe, né? Que é formada, né? Por pesquisadores que são do próprio NEP, né? Que é o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, onde eu estou inserida. A gente contou com a contribuição de um grupo consultor de pessoas que entendem de estudos de população, da
do lado mais saúde mental, né? Então, por isso, a contribuição da Faculdade de Ciências Médicas e do SAP, que é o Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiatra ao Estudante. E a gente tem uma equipe de pesquisa e tem 2 professores que são os pontos focais lá no PPGA. E essa é a estrutura que a gente possui para o projeto, né? Então, o objetivo geral do projeto é desenvolver e aplicar essa metodologia para avaliar a experiência dos alunos durante o mestrado e doutorado, acompanhar a trajetória deles, né? Especialmente a trajetória profissional, depois que eles egressam do programa, tomando o programa de pós-graduação em administração da Unicamp como um estudo de caso. E aí a gente pretende, com isso, contribuir para o próprio processo de implantação do PPGA, né, e para o seu planejamento futuro, e a gente já tem até alguns resultados em relação a isso, reunir informações para avaliação da CAPES, né, isso já aconteceu agora nessa avaliação. Então, ainda não é o caso, mas mais porque, como o programa começou em 17, vocês imaginam que agora tinha poucos alunos que tinham se formado, né? Então, mas a ideia é que, ao longo do tempo, a gente vai acumulando informações sobre o destino e a atuação dos egressos, os impactos econômicos, sociais e culturais que esses egressos geram na sociedade. É também uma metodologia que se pretende a ajudar na prestação de contas, né? Então, o que o programa tem trazido, né? E a gente pretende, né, no longo prazo, também validar essa metodologia aplicando em outros programas de pós-graduação, né? Na própria Unicamp e, eventualmente, em outras universidades, né? Em termos de metodologia, então, a gente optou por um desenho longitudinal, porque essa a metodologia, é o tipo de desenho que é indicado nos estudos educacionais, né? Então, você ir acompanhando ao longo do tempo, né? Então, a gente vai acompanhando, né, o que a gente chama de coortes, né, que são esses grupos, né, que são formados pelas turmas de inscritos e matriculados. Então, a gente aplica os primeiros questionários em todo mundo que se inscreve e depois a gente vai acompanhando, principalmente os matriculados, mas em algum momento a gente deve também fazer alguma comparação com os grupos que aqueles que se inscreveram para o programa e não passaram no processo seletivo, ou passaram e não se matricularam e tal, né? E a gente faz isso acompanhando por ano de ingresso, né? A coleta é feita principalmente por meio de dados primários, via os questionários, que eu já vou apresentar na sequência, e também no médio e longo prazo, por meio de dados secundários. A gente já usa dados administrativos e acadêmicos da Unicamp, e a gente pretende ir incorporando dados de outras fontes, como a base RAIS, né, que é o de registros administrativos anuais de informação social, que tem dados sobre emprego formal, e também do currículo Lattes. E aí, fazendo análises descritivas e multivariadas. Eu vou mostrar um pouquinho de cada uma dessas análises, né, com alguns exemplos, né? Então, aqui só para dar um panorama dos questionários e o que a gente já conseguiu, né, aplicar nesse período. Então, aqui são as coortes, né, são as turmas, né, nas colunas, e nas linhas a gente tem os questionários, né? Então, a gente tem 4 questionários, né? O questionário de inscrição, que é aquele que eu mencionei, que ele é aplicado no momento que o candidato é habilitado no processo seletivo, então ele se inscreve. No caso da administração, ele tem que fazer uma prova, né, da ANPAD. E aí, dependendo da nota que ele tirou nessa prova, ele é habilitado ou não para o processo seletivo, né? Então, nesse momento, ele é convidado a responder o questionário, um pouco antes da entrevista, né? E a gente começou, num primeiro momento, a gente aplicou só para aqueles que já tinham se matriculados, com taxas de resposta super altas, né? E depois a gente começou a aplicar também para os inscritos, e temos feito isso ao longo do tempo, né? O questionário de meio termo,
ele é aplicado cerca de 1 ano e meio depois que o aluno se matriculou, né? Para entender um pouco como que ele está avaliando a experiência dele até o momento, né? Então, a gente já aplicou para as turmas de 17 a 19, e a turma 2020 está sendo aplicada agora, né? E o questionário de defesa, a gente fez, que é o questionário de saída, né? Quando ele defende, o aluno defende, ou tem um outro tipo de desligamento, né? Por evasão, ou outro tipo de saída, né? A gente acabou de desenvolver esse questionário e fez uma aplicação com todo mundo que tinha já se formado no programa, né? Então, são esses as taxas, né, e o número de matriculados. Eu esqueci de falar, mas são, por exemplo, aqui são 4 mestres, né? Porque hoje é o questionário de saída, e 2 doutores, né? Nesse caso, os 2 doutores representam 100% da turma de 2017 e os 4 mestres representam 80%, né? Então, 4 de 5, né, que respondeu. Ana, Diga. desculpa te interromper, só uma pergunta aí para não passar. Esse questionário de inscrição, vocês enviam durante o processo seletivo? Como é que funciona? Porque provavelmente ali é mais difícil, justamente se tu enviar depois, aqueles que não passaram podem não querer responder. Então, como é que vocês trabalham isso? A gente envia exatamente durante o processo, né? Durante o processo de inscrição, né? Inclusive, num primeiro momento, a gente mesmo enviava. Então, a gente usa a plataforma de questionário, que é o SurveyMonkey. A gente colocava os e-mails dos alunos lá e eles recebiam um e-mail. Então, o e-mail aparecia assim, Ana Maria via SurveyMonkey, né? E aí a gente viu que talvez não fosse a melhor forma de chegar, né? Apesar de ter lá todas as informações, muitas vezes eles, né? A gente faz isso mesmo, né? Nem olha o conteúdo, né? Se você não reconhece o de quem está vindo, já descartava o e-mail, né? Então a gente passou a utilizar a própria secretaria do programa. Então vai um e-mail com o link do questionário enviado pela secretaria do programa, né, pela coordenação do programa. Vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Tá, obrigada. Obrigada. E, por fim, a gente ainda, né, tá aqui, né, para ser desenvolvido o questionário para os alumni, né, que são os alunos que já se formaram, né? E a ideia é aplicar ele a cada 4 anos, imediatamente antes do coleta CAPES, digamos assim, né? Então, se a próxima, supondo que, né, a próxima avaliação foi em 2023 ou 2024, seria aplicado tipo 6 meses antes da próxima avaliação, para dar tempo de aplicar, tratar os dados e ter os dados disponíveis para o preenchimento e tal, né? E aí esse questionário ele é importante que ele seja desenvolvido um pouquinho mais para frente, quando ficar mais estável aí como que vai ser o processo de avaliação do próprio sistema, né? E da área de administração, para poder refletir, né, a necessidade de informação de lá, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o conteúdo dos questionários, né? E depois vou mostrar alguns exemplos, né? Então, aqui são as dimensões que os questionários abordam, e eles têm um conteúdo um pouco diferente, né, um para o outro. E alguns conteúdos se repetem em todos os questionários para ir atualizando, né? Então, aqui nas colunas estão os questionários, né? O questionário de inscrição, então, ele visa fazer a caracterização socioeconômica, então a gente procura ver cor, raça, nacionalidade, o gênero, o estado civil, se tem dependente, onde mora. E uma informação importante é que o curso o programa de administração, ele é oferecido na cidade de Limeira, que fica a cerca de 60 quilômetros do campus principal da Unicamp, né? Então tem aí um fator importante, e ele também
Um outro fator importante é que não existe um outro curso de administração, de mestrado em administração na região. Então, tem uma questão regional relevante, né? A gente pergunta sobre a renda, sobre a instrução dos pais, sobre se faz trabalho voluntário e se tem alguma limitação funcional, né? Em relação à visão, em relação à audição, a deslocamento e tal. Esse questionário também trata da formação acadêmica prévia, né? Então, as etapas de formação, se fez, quando fez, né, a graduação, especialização, se fez mestrado, no caso, quem está no doutorado, né? Se fez mestrado acadêmico, mestrado profissional, né? Se fez iniciação científica, tecnológica ou de docência, se também fez estágio docente, mobilidade internacional e o nível de conhecimento de idiomas, né? A gente também tem um bloco que trata da atuação profissional, tentando entender o tipo de instituição e os vínculos profissionais até então, e se teve alguma experiência de empreendedorismo, né? Se teve, foi, né, sócio, ou foi sócio de empresas, né? E, por fim, esse questionário trata da expectativa e do motivo para escolher a pós-graduação, fazer pós-graduação, a Unicamp e o programa de administração especificamente, né? O questionário de meio termo, ele atualiza essas informações, assim como os próximos questionários também, né? Essas informações de gênero, estado civil, dependentes e renda. Na parte de formação acadêmica, ele explora o estágio docente, que no caso do programa de administração é obrigatório, né? Durante o programa, o estudante tem que participar como PED, né? Que é um programa que a Unicamp tem, que é programa de estágio docente, apoiando um docente em uma disciplina, né? E é obrigatório no caso do programa, independente se a pessoa tem bolsa ou não tem, né? Todo mundo tem que passar por isso. E também se fez mobilidade para o exterior durante o programa, né? Atualiza as informações sobre a atuação profissional, e aqui tenta bater um pouco com a expectativa com a situação atual, né? Então, ver a satisfação com o programa, né? E tem alguns temas que são específicos do questionário de meio termo e depois são replicados no questionário de saída, né? Então, a frequência e a qualidade na relação com o orientador, e aí tem um bloco extenso sobre esse aspecto, né? O clima no programa e na universidade, se tem algum obstáculo para a conclusão. Aí tem um bloco sobre o desenvolvimento de competências, e aí as competências são tratadas em termos de pesquisa, né, para docência, e outras competências, que é aquilo que a gente chama de soft skill, né, que são competências importantes para o desenvolvimento de atividades em várias profissões, né. E, por fim, os dois questionários têm um bloco sobre qualidade de vida, saúde geral, saúde mental e o uso e satisfação com os serviços de assistência psicológica e psiquiátrica da universidade, né? Em relação a esses blocos, né, o único item do questionário de saída, que é bem diferente do questionário de meio termo, é que se pergunta a expectativa futura em relação à formação acadêmica, né? E também já se a pessoa já está inserida, né, em relação à atuação profissional. Por fim, o questionário para os egressos, a gente ainda está elaborando, né? A gente vai atualizar a formação para saber se depois daquele momento, né, depois aquela etapa de formação, o aluno fez mais alguma, né, fez um mestrado e foi fazer o doutorado em outra instituição, né? E a análise dele sobre a contribuição do programa para a atuação profissional e também para a sua inserção, possível inserção internacional, né? Agora eu vou mostrar alguns resultados da análise multivariada que a gente fez. Aqui está tudo junto, né? Da turma 2017 até a turma 2021, né?
A gente optou por colocar os dados juntos, porque, como vocês viram, o número de pessoas que respondem por ano é pequeno, porque o programa é relativamente pequeno. Se a gente estivesse tratando, por exemplo, do programa de educação da Unicamp, que deve ser um dos maiores do Brasil, né? Que entra, sei lá, 100 alunos por ano, né? Que é um programa único com 10 linhas de pesquisa e entra um monte de... a gente poderia mostrar por ano, né? Alguma coisa assim. Mas como a gente está com um grupo pequeno para não, eventualmente, até identificar os alunos, a gente fez esse conjunto, né? Ana Maria, uma dúvida, e vocês pretendem depois ampliar isso para outros PPGs ou só para outras universidades para a área de administração? Então, a ideia é que o nosso entendimento é que o programa, a metodologia, ela é flexível o suficiente para qualquer... Pois é, também acho. Qualquer área, né? Tem poucas coisas que precisam ser adaptadas, né? Então, por exemplo, na parte de atuação profissional, tem uns itens lá que são muito específicos de administração, né? Então, isso precisa ser adaptado, né? Mas, assim, dá para contar, assim, são pouquíssimas questões que são muito coladas na administração, né? Sim. Então, ele pode ser adaptado para outras áreas, né? Atualmente, a gente começou um diálogo já com a Faculdade de Educação, esse que eu estava mencionando, né, da Unicamp, e começamos uma conversa também com a Universidade Federal do Pará, que eu gostaria de testar os questionários, a metodologia, num curso que eles têm de criatividade, né, um programa interdisciplinar lá. Eu te pergunto isso porque a minha tese, apesar de eu estar trabalhando com inovação agora, a minha tese foi sobre inserção profissional e mobilidade social. E eu apliquei um questionário, eu fui olhando aqui o que tu colocou, foi muito semelhante, só que não era com a pós, era com a graduação. Daí, óbvio, algumas coisas ali de PPG não existiam. Mas eu acho que seria extremamente interessante o pessoal da URGS aqui da administração da Federal aqui do Rio Grande do Sul, eles têm feito alguns trabalhos nesse sentido, acho que seria bem interessante, eles gostariam de talvez trocar aí figurinhas contigo, eu acabei me afastando um pouco do grupo, mas eles não sei se já chegaram na pós, eles estavam na graduação indo para alguns cursos diferentes, mas eu gostei muito e eu fiz o meu período sanduíche lá na França. Eu tive a oportunidade de visitar o CEREC, que é Centro de Estudos e Pesquisas sobre Qualificação. E lá eles fazem exatamente isso, estudo longitudinal, fazem com todos os níveis, né? Da graduação até o doutorado, e fazem longitudinal ali com 3 anos, 5 anos, 10 anos de saída. Claro, eles não estão preocupados tanto com o processo, que nem vocês. Isso eu achei muito interessante, essa preocupação com o processo. Eles estão preocupados mais com a inserção profissional, né? Com a saída, né? Mas tem muita coisa semelhante e tipo, estendendo isso para outras instituições seria muito, muito legal a gente ter sistematizado isso e ter esses dados que eles têm em todas as universidades, lá é coletado anualmente esses dados, né? Uhum. Tem uma outra experiência, agora eu não vou lembrar o nome, que é da Itália, que também é uma instituição que aplica o survey todos os anos, né, para acompanhar os egressos mas da graduação, né, e aí eles vão meio que tendo retratos, né, de como eles se inserem, né, profissionalmente. Eu acho que o Brasil inclusive tem muitos dados já disponíveis, né? Não necessariamente precisaria fazer isso por meio de surveys, né? Mas a gente até pode aprofundar essa discussão no final, assim. Mas tem muito, eu acho que tem muito dado disponível no Brasil que daria para fazer essa análise da inserção dos egressos, né? Que não necessariamente usando questionários, né?
Sim. Ana, eu tenho um questionamento também, metodologicamente, em termos da escolha dos indicadores, vocês usaram algum estudo de algum país, alguma referência ou alguma universidade no exterior para desenvolver o estudo na Unicamp? Sim, a gente se inspirou em algumas pesquisas, né, que são desenvolvidas tanto com a graduação quanto com a pós-graduação, né? Um dos estudos que a gente mais se inspirou foi um survey que é conduzido pela universidade, na verdade é um consórcio, agora é um consórcio internacional, que a Unicamp participou em num momento lá atrás, que chama Student Experience in the Research University, que é o CERU, que ele no início ele era só do sistema da Universidade da Califórnia e depois ele foi se estendendo para outras universidades dos Estados Unidos, especialmente as públicas, né, as grandes, e depois ele passou a abranger também universidades no exterior. E aí eles começaram com um questionário para graduação, para analisar a experiência estudantil dos estudantes de graduação, e depois passaram para os estudantes de pós-graduação. E aí tem bastante diferença, né? Porque pós-graduação varia muito de acordo com os países, né? Medicina, por exemplo, nos Estados Unidos, a pós-graduação é considerado pós-graduação profissional, né? E na Europa não existe, tem alguns países que não tem programa de pós-graduação, a pós-graduação os candidatos a doutor, eles são contratados da universidade, vão atuar junto a um professor no laboratório, né? Então tem algumas lógicas diferentes. E esse questionário foi desenvolvido nesse consórcio, né? E a gente se inspirou em vários itens do questionário. E aí tem também uns outros questionários que tratam da experiência estudantil da Austrália, tem outros dos Estados Unidos, né? Eu posso depois passar uma referência de um texto nosso que a gente apresentou na SBS, que é a Sociedade Brasileira de Sociologia, que a gente tem lá lista, né, as referências dos estudos. Se puderes, por gentileza, seria muito bacana. Ótimo. Tá bom, eu posso sim. Obrigada. Então, a gente pode ir conversando aí, né, assim, à medida que vocês tiverem dúvidas, né. Agora, né, eu vou mostrar um pouco dessa análise multivariada que a gente fez, usando os dados dos estudantes matriculados das turmas de 2017 a 2021. São 74 estudantes, sendo 32 doutorandos e 42 mestrandos. Então, a gente está pegando esse grupo aqui, né, que eu marquei. Né? E aí a gente usou esse conjunto aqui de variáveis, né? Então, se em relação ao nível, se estava no mestrado ou fazendo doutorado, qual é o principal motivo da escolha do programa, por que escolheu, né, a unidade, né, por ser uma instituição pública, por ser uma instituição na região de Limeira, se fez um curso na mesma universidade, ou seja, se já tinha estudado na Unicamp, se já tinha feito especialização, o tempo entre o fim da graduação e o início do mestrado, que é uma variável comum a todo mundo, né? Se já teve participação anterior em sociedade de empresa, né, para olhar um pouco o empreendedorismo, se tinha feito estágio docente, iniciação científica, qual o tipo de trabalho atual e as características socioeconômicas, né? E aí a gente fez lá, né, análise hierárquica de clusterização, e a gente chegou em 3 clusters. E aí é interessante porque, antes de eu entrar aqui no detalhamento, a gente preparou um texto com uma versão anterior desses dados, que não estava a turma de 2021 ainda, né?
e ela tinha surgido 2 clusters, né? Tinha surgido um cluster, na verdade o terceiro cluster, ele tinha, sei lá, um indivíduo, 2 indivíduos, a gente desconsiderou, né? E ficou com 2 clusters, né? E a caracterização era um pouco diferente, né? E aí a gente falou assim, mas pode ser que o perfil dos estudantes esteja mudando. Então, esse é um retrato desse momento. Então, tem que continuar acompanhando. Por isso a importância do estudo longitudinal, né? É a diferença do retrato e do filme, né? Então, quando entra esse grupo aqui, e aí você vê que a maior parte está aqui, até porque, né, tem mais mestrandos, né? Tem o cluster, né, 71% dos indivíduos estão aqui, 22% estão aqui, e 7% apenas estão nesse cluster aqui. Mas é uma tendência nova que está surgindo no programa, né? E aí eu vou tentar caracterizar um pouco da diferença dos 3 clusters, né? Tanto o cluster 1 quanto o cluster 3, ele é formado na sua maioria por doutorandos, né? Então, caracterizando aí. E o cluster 2, ele é formado basicamente por mestrandos, né? Então, em termos de motivo para buscar, né, o programa, eles buscaram pela excelência em pesquisa, que se repete também no cluster 2, também no cluster 3, mas aqui também entra a questão dos docentes específicos, né? E no cluster 2, por ser uma instituição pública, o que não aparece tanto nos outros clusters, né? Nos 2 primeiros, eles não fizeram formação anterior na Unicamp, e esse grupo aqui majoritariamente não estudou na Unicamp antes, né? Esses doutorandos aqui, né? E esse novo cluster já fez a formação anterior na Unicamp. E aí a gente foi lá olhar, né, quem eram esses indivíduos. São estudantes que estudaram no próprio programa, né? Então, eles fizeram o mestrado e passaram para o doutorado. Ou fizeram a graduação, entraram no mestrado e já tinham feito o Unicamp, né? O cluster 1, eles fizeram especialização, né? Essa não é a característica que marcou o cluster 2, e o cluster 3 não fez especialização. Então, aparentemente tem um perfil mais de carreira acadêmica, né? Apesar de 60% deles não terem feito iniciação científica anteriormente, né, na graduação, sendo que o pessoal do cluster 1 teve essa experiência e do cluster 2 não teve. Em relação a ser sócio empresa, né, o cluster 1, esse grupo de doutorandos, eles já foram, né 53% foram sócio empresa, e uma parte deles trabalha em instituições sem fins lucrativos, que naquele momento a gente ainda não tinha feito essa distinção. Depois a gente passou a tratar de forma diferente, colocando o tipo de instituição, se é instituição de ensino superior ou não. A gente imagina que sejam instituições de ensino superior aqui, porque o pessoal que trabalha em empresa veio para cá, né? E o cluster 3 não foi sócio de empresa e não trabalha atualmente, o que denota um pouco esse perfil mais acadêmico, de sair da graduação, ir para o mestrado e para o doutorado, né? O que é reforçado com essa outra característica de ser o grupo mais jovem e com menor tempo entre a graduação e o mestrado, né? E aí uma coisa que chamava bastante atenção quando a gente estava só com os 2 clusters, né, é que tanto o cluster 1 quanto o cluster 2, eles têm um perfil socioeconômico muito parecido, né? São, na sua maioria, brancos, homens e com pais que têm ensino superior ou pós-graduação, né? E esse cluster 3, apesar de ser minoritário em termos numéricos, assim, já mostra um perfil um pouco diferente, né? Eles são pretos e pardos, na sua maioria mulheres, e com pais que têm ensino superior, né? Então,
tem uma escolaridade um pouquinho mais baixa do que o cluster 1 e 2. Então, são os dados que a gente conseguiu, né, dessa análise dos clusters, né, mostrando que o que mostra, assim, né, que o que a gente estava discutindo, né, é que provavelmente, né, os que estão nesse grupo dos mestrandos, né, eles estão buscando uma formação para atuar na área de administração fora da academia. Eles não querem ser pesquisadores, né? Então, é um ponto para o programa pensar se o programa está oferecendo uma formação que também é adequada para administradores, né? Que tenham ferramentas de pesquisa, mas que não vão trabalhar necessariamente na academia, dando aula e em universidade, né? E isso acontece também com uma parte desses doutorandos também, né? Então, é um pouco... esse perfil dos estudantes chama atenção para isso, né? Que o programa ele tem que ver se ele está oferecendo uma formação que vai suprir a expectativa daqueles que estão se inscrevendo e que também faz parte do que é esperado que a pós-graduação ofereça, que ela não tem que só formar pesquisadores que vão atuar na academia, né? Ela tem que formar pesquisadores que vão atuar com as ferramentas de pesquisa, não necessariamente como pesquisador, nos vários segmentos e nos vários tipos de instituição da atividade econômica do país, né? Então, se vocês quiserem discutir um pouco, que aí depois eu queria mostrar um pouco o resultado do questionário de meio termo, né? Ana, nós estávamos aqui, tipo, um debate por trás das câmeras, porque realmente resultados desse cluster 3, né, surpreende alguns resultados, principalmente ali na parte demográfica, né, a questão de uma mudança, e também essa mudança em relação à questão de ser sócios, não ser, o cluster 2 mais com um olhar de mercado, né, e muito interessante tudo, porque... querendo ou não, aqui nós, o Unicino, somos uma instituição privada, né? E comercialmente a gente tem que ter quem são os nossos alvos como alunos nos processos seletivos. Isso para a gente muitas vezes não está claro. Então, o questionário aqui também mostra quem são os alunos que tem aí, no caso, maior aderência aos programas de vocês, mas também para nós pode mostrar quem tem maior aderência aos nossos programas, para a gente entender também aonde é o nosso foco, qual é o nosso nicho, né, de atuação. Justamente, a gente tem aqui o nosso programa completando 20 anos, né? Então, quantos alunos, você sabe, a gente tem de mestrado e doutorado? Não sei atualmente. Mas, enfim, são turmas bem grandes. Esse ano ingressou agora, por exemplo, no meio do ano, a gente tem 2 processos seletivos por ano. De 40. Ingressou 40 alunos no nosso mestrado e doutorado. Então, são programas que entram bastante gente. Então, entender um pouco mais como o nosso programa tá. A gente achou muito interessante aí a análise de cluster feita. Entra em média 60, 80. Eu achei muito bacana e nos chamou muita atenção, e daí mostra também, estava conversando aqui com a Paola, a questão ali dos pais com ensino superior no cluster 13, nos outros também, com pós, como demonstra que a Unicamp acaba sendo uma instituição bastante elitista, né, atendendo mais classes, acho que A ou B, não sei, mas porque é um perfil bem diferente do que a gente tem como população de forma geral, né, no país. E a questão que nos chamou muita atenção, que difere muito do que a gente tem aqui como demografia, e não só demografia do Estado, mas demografia das instituições de ensino superior, é a questão de pretos e pardos serem 100% desse cluster. Sabe, aqui a gente, tipo, a minha pesquisa foi com os cursos superiores de tecnologia, mas esse número não chegava a 5%, né? Então é uma realidade assim muito diferente, que eu gostei muito de ver esses números, mas é uma realidade muito diferente da nossa, e eu achei muito bacana, muito interessante isso.
Mas aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas, né? O fato dos pais terem ensino superior, né, é porque a gente está falando do pessoal da pós, né? Então tem o filtro ou seja, Sim, eles têm que tá. ter ensino superior para ingressar na pós-graduação, né? Então aí já tem o primeiro filtro, né? A Unicamp vem discutindo, debatendo fortemente a questão das cotas, né, e ações afirmativas nos programas de pós-graduação. Já tem um grupo, agora eu não vou lembrar o número, eu acho que pelo menos 12 programas que oferecem ações afirmativas, ou ofereceram em 2018, quando a gente fez a avaliação institucional, e os outros têm debatido, assim, e esse assunto tem passado, né, tem passado nas várias câmaras. Mas digamos que a questão tem uma primeira barreira, né? Que a pessoa tem que ter ensino superior. Então, assim, se a gente olha o público que tem ensino superior, tem mudado bastante, né? Mas ainda não é uma questão talvez só da Unicamp, mas a Unicamp talvez, né? Pela própria concorrência, né, e competição nos programas de pós, pode estar filtrando, né? Sim, mas para tu teres uma ideia, Ana, aqui eu tô há 4 anos aqui na Unicinos. Eu nunca tive nenhum aluno, talvez pardo, mas negro nenhum, sabe? Então, isso talvez também nos demonstre a falta de políticas nesse sentido, sabe? Exato. Isso tem mudado na Unicamp, na graduação, bastante, né? Porque pelas próprias mudanças que foram sendo estabelecidas, né? Desde o primeiro programa, em 2005, e agora mais recentemente, de forma mais intensa, em 2019, né? E aí, como a gente está pegando aqui no Cluster 3 pessoas que fizeram a formação na Unicamp, talvez são elas que estão levando essa diversidade para pós-graduação, né? Então, o efeito desses programas de ação afirmativa na graduação, levando para a pós-graduação. Mas, assim, isso é meio que uma hipótese para ser acompanhada, sabe, ao longo do tempo, né? Mas uma outra coisa que a gente quis aplicar o questionário de inscrição, que é esse, né, em todo mundo, né, para todo mundo, e não só para os matriculados, que a ideia seria também fazer essa análise, como essa daqui, entre quem entrou e quem não entrou, para saber se não está tendo um filtro, né, assim, alguns tipos de filtro aí, né. É claro que o processo é bastante complexo, você não vai poder falar assim, é porque é negro, não foi selecionado, é porque é mulher, não foi selecionado, porque vocês sabem, né, tem a entrevista, tem o projeto, tem a nota que tirou lá no teste, né, então é um processo bastante complexo, né, mas só o fato de ter esses dados e ver, né, o perfil que está entrando, o perfil que não está, que se interessa pelo programa, mas não está entrando, né, é uma informação relevante para o programa, eu acho. Não, super interessante, Ana, e muito bom a questão também, para nós nos interessa bastante essa parte daqueles que são empreendedores, né, porque também isso se reflete em outros indicadores, que até depois eu quero discutir um pouquinho como é que vocês vão pensando aí o questionário para a etapa 4, né, que é justamente com os alumnis, porque daí tu tem a questão dos impactos econômicos, impactos sociais, então tudo isso, como é que a gente pode medir geração de empreendedorismo, todas essas questões. É claro que como a gente está esperando aí mais uma mudança na avaliação da CAPES, talvez tenha outra ficha de avaliação, vai ter que olhar, mas muito importante fazer esse questionário já olhando também para o que a CAPES tem de olhar, né, em termos de avaliação. Não, exatamente. Não, e daí quando chegar nesse ponto, a gente vai pedir a ajuda de vocês aí, que são especialistas em empreendedorismo. Colar no Bruno, né? Não, é super. Porque é muito difícil, né? Depois que o egresso sai, é claro, a gente às vezes mapeia, tô trabalhando para outra empresa, não sei o quê. Até no Coleta Caps conta um pouquinho a história daqueles egressos, tem que fazer uma seleção de alguns egressos, contar onde está.
mas a gente não consegue mensurar muito mais do que isso, qual foi a contribuição posterior deles, né? Então, assim, é só contar onde está, mas tá, o que tu realmente faz, sabe? Qual é a tua contribuição em diferentes dimensões, social, econômico, então a gente tem que pensar nisso, como olhar para isso. Exato. Mas esse é um assunto ainda está na nossa agenda ali, né? E essa é claro que essa é uma dimensão, mas a avaliação do impacto mais amplo das universidades, né? Porque quando a gente olha o impacto das universidades, a gente está olhando com uma visão assim, né? Muito limitada, né? Porque a gente está olhando no avanço do conhecimento, né? A gente não está olhando, tem poucas experiências, digamos assim, que faz avaliação dos impactos nas políticas públicas, que faz avaliação do impacto no entorno, no impacto regional, o impacto de empregos, né? Ou faz com metodologias, digamos, meio superficiais, assim, né? E essa é uma área que tem crescido os estudos, né? Está na nossa agenda ali para incorporar no último questionário também. Eu gosto muito disso, e justamente muitas vezes os impactos da universidade são muito indiretos, né? Não é fácil tu mensurar, isso é diferente de um resultado, né? O resultado é facilmente, o impacto vai muito além. E daí quando a gente estava olhando para o coleta, a gente estava, meu Deus, o que estão fazendo em termos de impacto? O que estão olhando? A gente está meio perdido também, a gente não sabe ainda como olhar isso. Então a gente tem que conversar também sobre esse questionário 4 aí. Exato. Pensando agora, ouvindo vocês, eu acho que uma questão também interessante em termos de impacto seria ver a questão do rebaixamento, que tipo, lá na França eles chamam de déclassement, que é ocupar uma vaga de emprego inferior para aquela a qual tu te qualificou. Então, isso também seria, acho que, um impacto interessante em termos mais qualitativos, assim, né, da qualidade ali. Tu está formando um profissional de fato para ter Sim, até um alinhamento entre demanda e oferta, aí, porque muitas vezes tu está levando para o mercado alguém que o mercado não está demandando, que tem uma qualificação superior, né? Exato. Não esteja trabalhando coisas que precisa, né? Que talvez mais focadas em empresas, esteja formando muitos professores. Esse é um aspecto bastante complexo, né? Assim, porque depende. Eu acho que depende não só da formação que a universidade dá, depende bastante, né? Mas também depende das condições do mercado, né? Então, se a gente está numa crise com 14 milhões de desempregados, né? Você pode estar dando a melhor formação possível com um super carimbo, assim, né? Da universidade, mas talvez não seja o suficiente. Mas a gente fez esse estudo, eu estava... até agora, o começo do ano, eu estava como assessora na vice-reitoria da Unicamp, e a gente desenvolveu a avaliação institucional da Unicamp, que eu acho que é um pouco diferente das avaliações que são feitas para as universidades federais, e que o sistema privado também segue, né? Porque a gente faz todo um diagnóstico interno e depois tem uma avaliação externa também. Nessa avaliação, a gente fez um estudo dos egressos da Unicamp. Então, a gente foi lá, fez um levantamento de todos os egressos entre 2009 e 2018, pegou um recorte de 10 anos, e a gente foi olhar... Então, a Unicamp, nesse período, formou, 56 mil pessoas, desde os colégios técnicos até a pós-graduação, incluindo as especializações, né, lato sensu, o mestrado, doutorado. E aí a gente foi olhar, né, olhando só a partir da graduação, né, a graduação e pós, se essas pessoas estavam empregadas em 2017 na RAIS, né? E depois a gente foi olhando, né? Fomos olhando com mais detalhe a questão da remuneração. Aí sempre aparece aquela coisa clássica que as mulheres ganham menos que os homens, né? Mesmo tendo a mesma formação, vindo da mesma universidade e tal. E aí apareceu essa questão que você colocou, né? De pessoas estarem atuando
em profissões que não demandam a formação de nível superior. Então, você vê, por exemplo, professores que formaram nas licenciaturas ou em outros cursos que estão atuando como professor de nível médio. Não é que dá aula para o nível médio, é que ele está numa profissão que, se ele tivesse aquela formação antiga, né, como é que chamava? Que você... Científico? Não. Normal. Magistério? O magistério normal, né? Que você já está habilitado para dar aula, né? Então tinha isso foi uma categoria, né? Mas tinha várias outras. A gente olhou as ocupações, né? Então tinha um grupo grande de pessoas trabalhando em ocupações que não demandam formação de nível superior. Aí tem duas formas de olhar para isso. É o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Porque, por um lado, você pode olhar e falar... você pode falar assim, né? Ó, tá qualificando o mercado de trabalho. Ou você pode falar, né? Olha, tem alguma coisa errada aí, né? Que pode estar no mercado de trabalho ou pode estar na formação que está sendo oferecida, pode estar nas duas, né? Exato. Então, agora, assim, cursos mais tipo história, sei lá, filosofia, se esse processo seria interessante ver essa diferença, porque o nosso ainda habilita, digamos, de uma forma mais direta para trabalhar em empresas, né? Mas, por exemplo, alguém que termina o mestrado ou doutorado em história e acontece esse cenário, isso deve ser bem interessante também de ver essa diferença entre os diferentes cursos, né? E aí tem uma outra coisa também, né? Que aí é mais difícil de captar, né? Eu acho que até tem como fazer isso na Raiz, mas pode ser que as pessoas já tivessem naquela ocupação, aí elas buscam o ensino superior para tentar, em algumas carreiras isso é possível, né? Mudar, né, de nível, ou tentar um outro concurso, ou tentar uma outra colocação que aí sim demande um nível superior, né? Mas ou seja, elas já estavam naquela ocupação, né? Então aí demanda um estudo um pouquinho mais complexo, que é olhar a trajetória daquela pessoa dentro da Raiz, né? Então, ao invés de olhar só em um ano, olhar para trás, né? E isso é um estudo interessante também, né? Mas essa coisa que você falou dos cursos, né? Certamente vai ter diferença dos cursos, né? Não vai ser homogêneo, né? Sim. Ana, e os dados da Raiz, como é que vocês acessam? Nunca mexi com a Raiz. Na verdade, mexi uma vez, mas muito pouco. Vocês têm acesso aos microdados? Como é que é? Temos. A Unicamp tem um acordo de cooperação. Era com o Ministério do Trabalho, né? Agora com a Secretaria Especial lá do Trabalho no Ministério da Economia. E aí ela recebe a atualização da Raiz, os microdados identificados, né? Então a gente consegue, por exemplo, fazer essa junção. Então a gente pegou os CPFs dos alunos egressos e juntou com os dados da Raiz, consolidou e depois a gente tirou a identificação para poder trabalhar, né, no grupo de pesquisadores, mas a gente tem esse dado. E isso eu acho que não é exclusivo da Unicamp, não. Acho que existem outras instituições que conseguem, ou conseguiam, né? Porque agora está meio confuso, né? Essa questão da Raiz. Inclusive, eu escutei alguém discutindo, né, que vai ficar um tempo, os dados da Raiz vão ficar um tempo, por conta da pandemia, meio difíceis, ou meio... como que eu vou falar, não muito confiáveis, por conta que muitas empresas morreram e os dados ficaram lá, assim, né? Não foram atualizados, né? Muitas empresas deixaram de existir, né? Mas não se atualizou os dados, né? Então, sim, vai, sei lá, 2020, 2021 não vão ser bons anos para usar esses dados, né? Imagina. Sim. Eu acho que, não sei se alguém tem alguma pergunta aí da audiência, senão, Ana, pode
Que aí eu posso passar rapidinho, mas para ver a parte que é um pouco diferente, né? Então, aqui a gente está olhando o questionário de meio termo, que tem um grupo menor, né? São 37 discentes, são 18 doutorandos, 19 doutorandos, 18 mestrandos, né? Aí a gente pergunta coisas do tipo, como que custeia, né, os estudos, né? E a gente vê que a maior parte deles trabalha, né? Ou em tempo parcial ou em tempo integral durante o estudo, né? Então, isso também é uma informação relevante até para a forma de organização das aulas, né? Porque se você der cursos em horário integral, né, isso pode ser complicado para uma parte do público, né? E a satisfação aqui, né, em conciliar o trabalho com o mestrado, né? Metade deles acha satisfatório, né? Acha que não é só satisfatório, tem uma continuação da frase, fala assim, os dois se complementam, então tá dando para contornar, assim, né? Quando fala o satisfatório, né? Mas, em geral, não tem só um quarto, mais ou menos, aqui que vê um problema nessa conciliação do trabalho em fazer o mestrado e doutorado, né? Aí a gente perguntou que tipo de atividade pretende exercer, e aqui que é interessante, né? Mais ou menos a metade pretende exercer atividades em ensino e pesquisa, mas a outra metade pretende atuar em atividades em outras áreas profissionais ou em atividades de administração. Então, por isso aquele ponto que eu coloquei anteriormente, né? De ver se o programa de fato está fornecendo, né, uma formação que seja adequada para quem quer seguir nesse tipo de trajetória, né? Principalmente entre os mestrandos, né? Eu acho que no sentido que tu fala, Ana, também se está levando em conta a situação do mercado de trabalho de forma geral, né? Porque, sim, né, talvez, enfim, esteja formando muita gente para ensino e pesquisa, mas a gente tem um atual contexto de que a expansão do ensino superior, tipo, foi... Está limitada, né, no momento. Não tem mais expansão no momento. Exato. Então, Não, esse olhar... e a expansão que está tendo é ensino à distância, né? Que a necessidade de... Exato. E os profissionais para ensino à distância tem outro perfil, né? Não é esse perfil... E doutorando, por exemplo, eu lembro quando eu terminei o meu doutorado, seria muito mais fácil se eu tivesse só o mestrado. Com o doutorado era muito mais difícil ingressar em instituições, claro, né? Sim. Privadas. E de qualidade duvidosa. Aqui a gente pergunta se tem expectativa de se tornar empreendedor, né? Então, aqui os mestrandos, aqui os doutorandos, né? Então, começando pelos mestrandos, né? 35% deles disse que não foi empreendedor e não pretende ser, né? 29% tem expectativa, né? Sim, nunca fui e pretendo ser, né? E aí tem mais aqui um grupo menor que já fui, não pretendo voltar a ser, ou sim, já sou e pretendo continuar, e sim, já fui e pretendo ser novamente, né? Mas o que a gente vê é que tem um grupo que não vê o empreendedorismo como um caminho, né? Que provavelmente pretende atuar como em atividades, em empresas de outras pessoas, né? E no caso dos doutores, né? 42% disseram que tem expectativa de se tornar empreendedor. Eles nunca foram e pretendem ser, né? Resultado interessante, Ana. Um pouco mais de um quarto falou que já e pretende continuar, né? E aí um pouco de cada coisa aqui nos outros, né?
Mas o que é interessante é isso, né? Assim, entre os mestrandos, que a gente talvez imaginaria que teria mais esse perfil, né? Ele é menos frequente do que entre os doutorandos, né? Não, e interessante seria olhar isso justamente nas áreas de STEM, né? A gente pensa tanto na geração de empreendedorismo a partir das áreas de STEM no Brasil. No exterior é o padrão, né? Nas áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemática. E ver como é que esses estudantes de pós-graduação estão começando a atividade empreendedora, né? Empreendedorismo intensivo em conhecimento, intensivo em tecnologia. Ver se eles também estão alinhados com essa questão do empreendedorismo. E aí depois a gente pergunta da satisfação deles com o programa, né, de pós, em termos de desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui, a escala vai de muito satisfeito até muito insatisfeito, passando por nem satisfeito, nem insatisfeito, né. Em geral, né, os índices de satisfação são bons, né, pelo menos cerca de metade, mais da metade. Eu assinalei alguns que ou o índice de insatisfação é um pouco maior, ou esse nem satisfeito, nem insatisfeito não, que é muito alto, né? Então tem alguns aqui que é quase a metade, né? Esses dois primeiros aqui. Então, por exemplo, desenvolvimento da carreira, né? Apesar da gente ter visto lá que metade quer ir para a carreira mais acadêmica e outra metade quer ir trabalhar como administrador em outras áreas, né? Eles não veem que esse aspecto, né, do desenvolvimento da carreira, né, de refletir, pensar sobre a própria carreira, seja alguma coisa que deveria ser desenvolvida na pós-graduação. A mesma coisa em relação às habilidades empreendedoras, ou gerenciamento de projetos, ou a própria questão de liderança e supervisão. Aí tem outros aspectos que têm avaliações bem majoritariamente positivas, né? Como que são as coisas mais, digamos, mais tradicionais da pós-graduação: habilidade de comunicação, de escrita, análise, pensamento inovador e habilidades metodológicas, né? E deixa eu ver. E aí a satisfação com o programa, né? Eu acho que deixa eu só nessa anterior, a questão que era aí era o quanto satisfeito ele estava com o impacto que o mestrado ou o doutorado tinha influenciado na sua carreira. Seria mais ou menos isso? Tipo, o quanto tinha melhorado, ou o quanto ele tinha melhorado de posição na profissão? Não, aqui é a competência é o desenvolvimento de competências, né? Então, é o desenvolvimento da competência de pensar e desenvolver a sua própria carreira, né? Entendi. Então, de refletir, né, sobre a carreira, ou de procurar informações sobre, por exemplo, isso, né, que você estava falando, assim, eu quero mudar de carreira, como é que eu faço? Né? Então, isso, assim, na minha opinião, é uma característica que não é muito presente nas universidades brasileiras em geral, né? Nem na graduação, tem algumas experiências que estão começando, né, na graduação, e na pós-graduação ela é o paradigma de que a gente está formando pesquisador, então não precisa discutir isso, né? E isso se vê refletido na própria visão dos estudantes, né? Sim. E aqui é a questão da satisfação com o programa, principalmente com o programa, né? A satisfação é muito alta, né? A gente pergunta coisas desde as oportunidades de pesquisa, infraestrutura, biblioteca, os conhecimentos, o próprio desempenho no programa, o estágio docente que a pessoa desenvolveu, né? A relevância do curso para os planos de carreira, para a vida cotidiana, a interação com os colegas, a interação com o orientador, né? A interação com os professores e as disciplinas, né? E aqui eu chamo a atenção para dois aspectos, né? O primeiro, que é o apoio financeiro e assistência estudantil, né? Que a maior parte deles não está satisfeito nem insatisfeito, até porque
a gente viu que a maior parte deles trabalha, então não seria um aspecto mesmo. Né? E o outro aspecto é o número de disciplinas que os alunos estão mais insatisfeitos, né? E comparativamente com os outros aspectos, né? Provavelmente também por conta da questão do trabalho, que fica mais difícil de encaixar, né, o número de disciplinas que o curso demanda, né? E aqui eu queria, e aí eu acho que encerrando, trazer... Opa! Consegui sair da apresentação? Pronto, voltei. A gente usou um instrumento para avaliar a qualidade de vida, que é esse instrumento que é da Organização Mundial de Saúde, né? Que é esse questionário. São, então, 26 afirmações que a pessoa tem que responder usando uma escala Likert, e a gente converteu num score, né? Inclusive invertendo alguns itens aqui. E aí, cada... Pergunta, essa parte vocês desenvolveram mais em parceria com a parte da área da saúde, da Unicamp? Sim. É um instrumento esse é um instrumento internacional que é validado no Brasil, né? Então a gente usou esse instrumento, né? Ah, tá. Então ele tem 4 dimensões, né? Então tem a dimensão do meio ambiente, das relações sociais, do domínio psicológico e o domínio físico, né? E aí cada domínio desse tem uma nota geral, digamos assim, e depois a gente colocou aqui também, e aí deve estar bem pequenininho para vocês verem, os itens que formam, né? Cada um dos scores, né? Então, o domínio do meio ambiente envolve o ambiente físico, o transporte, a recreação, cuidados com a saúde, o ambiente do lar, até o domínio físico, que tem a ver com a parte física do corpo, né? Então, dor e desconforto, dependência de medicação ou tratamento, sono e repouso, energia, fadiga e tal. E aqui a gente compara as turmas que entraram em 2017 e 2018 com a turma que entrou em 2019. E essa turma aqui de 2019, quando a gente aplicou o questionário, eles tinham experimentado 6 meses de pandemia, né? Durante o período mais restrito da pandemia, né? Que tinha os lockdowns e tudo. E aí, o que a gente estava imaginando? Que a qualidade de vida ia ter, em geral, scores mais baixos para a turma 2019 do que para as 2 primeiras turmas, né? E, por incrível que pareça, aconteceu o contrário, né? Se vocês olharem as barrinhas verdes, que são da turma 2019, elas são todas mais maiores, né? Que a das turmas 2017 e 2018, né? Com exceção de 2 aspectos, né? Aqui no domínio psicológico, a turma 2019 tem um score mais baixo em termos de imagem corporal e aparência, né? E em relação à dor e desconforto na questão do domínio físico, né? Esse é um aspecto que a gente espera depois comparar com a turma 2020, que quando estiver respondendo o questionário agora, vai ter experimentado 1 ano e meio, né, de pandemia, né? E aí a gente seguir e também tentar entender um pouco por que esses scores são assim, né? A gente imagina que as turmas de 2017 eram estudantes mais velhos, pelo perfil que a gente tem, né? Mais velhos, que trabalhavam em tempo integral, né? Talvez a turma 2019 não tivesse tanto essa característica, mas o nosso instrumento, né? A gente incorporou esse aspecto porque é um aspecto bastante importante da experiência de vida e da experiência na pós-graduação também. E a gente perguntou também quais eram os maiores obstáculos para defender a tese surgidos com a quarentena e com a pandemia, né? E aí os mais frequentes foram a dificuldade de concentração, a necessidade de prover cuidado para si mesmo ou para um membro da família,
quase a metade apontou a necessidade não, né? O aumento das horas trabalhadas ou a necessidade de buscar um novo trabalho, e 33% apontaram o aumento da carga de trabalho e ensino como PED associado à transição para o ensino online. Esse é só o dado da turma de 2019, né, que nesse momento do questionário tinha experimentado 6 meses de pandemia, né. E era isso, né, só para falar um pouco dos próximos passos da nossa pesquisa. Então, a gente pretende seguir com a aplicação dos questionários e analisando eles de forma fazendo mais análises multivariadas, né, explorando novas fontes de dados, como a gente discutiu um pouco, manter um contato próximo, né, com a comissão de docentes e discentes do programa, e institucionalizar a pesquisa lá no programa, né? Então, uma parte disso já está a caminho, né? Que é essa questão de tornar os questionários uma parte da rotina do programa, e por isso que a gente tentou colocar a temporalidade dos questionários associada a marcos, né, do próprio programa. Então, estamos na fase de inscrição, lembrar de mandar o questionário de inscrição. Os alunos qualificaram, no momento que eles estiverem qualificando, mandar o questionário do meio termo. O aluno está defendendo, mandar um questionário de defesa, né? Falta 6 meses para análise, para avaliação da CAPES, montar um questionário dos alunos, né? E a gente, como eu falei, pensa em expandir isso para outros programas da própria FCA, né, onde é a unidade onde fica o programa de administração da Unicamp, e eventualmente de outras instituições. Acho que era isso que eu queria apresentar. Queremos nos incluir aí em outras instituições. Ana, uma dúvida ainda. Quantas questões tinha o questionário? Tem o questionário? De cabeça agora eu não vou lembrar, mas ele é um questionário um pouco longo, viu? Porque o questionário de meio termo, né? Como tem aquela parte da saúde, né? Ele é um instrumento que o pessoal fica assim, tá perguntando sobre a vida sexual, tá perguntando sobre isso. Vamos tirar essas. A gente fala, não, esse é um instrumento que ele é pensado como um construto, né? Então, você não pode aplicar metade dele, né? Você tem que aplicar ele inteiro, né? E ele ocupa um bloco, um pedaço importante, assim, né? Do questionário. E o que a gente tem feito é assim, todo ano a gente olha para o questionário, revisa, tira, coloca questões, mexe algumas coisas, né? A gente tem tentado agora dar uma estabilizada no questionário, né? Sempre tentando cortar coisas que a gente vê que ou trazem pouca informação, ou não são muito bem compreendidas, tal, né? E aí também tentar estabilizar para que facilitar essa institucionalização também, né, da metodologia lá no programa. Muito legal. Ana, uma pergunta. Tu comentaste no início, que vocês usam algumas fontes de dados secundárias ali. Tu comentou a RAIS, né? Mas e também o Lattes, alguns dados das unidades acadêmicas. O que vocês procuram explorar para cruzar com esses dados? Então, a informação que a gente usa, que é fornecido pelo próprio programa, é a situação de matrícula dos alunos, que a gente tem que ir acompanhando para saber se o aluno continua matriculado, se formou, e eventualmente qual é se ele saiu, né, qual foi o motivo da saída, né, do programa e tal. A gente poderia utilizar mais informações do sistema da Unicamp, né? Agora, a Unicamp tem um sisteminha lá que para você se inscrever em qualquer programa de pós-graduação, você tem que preencher uns dados e tal, né? Mas não é um sistema que é tão amigável, não é tão fácil de exportar os dados, então a gente acaba perguntando de novo.
coisa que a gente não deveria ter que fazer, assim, né? Então, tem dados que estão no próprio sistema, e a gente imagina que, à medida que essas coisas se evoluírem na Unicamp, a gente consiga usar cada vez mais informações dos próprios sistemas da Unicamp e não tem que perguntar algumas coisas, né? Então, por exemplo, aquela parte das etapas de formação, isso é uma informação que a Unicamp deve ter em algum lugar lá, mas provavelmente está como uma imagem do diploma do indivíduo, né? Porque ele tem que comprovar que ele fez graduação para conseguir se inscrever na pós-graduação, né? Ele não pode... Né? Então, a gente não precisaria perguntar isso no nosso questionário, até porque isso é perguntado só para os matriculados, não é perguntado para os outros, né? E a gente espera, quando tiver um volume maior de alunos, aí sim olhar na RAIS, né? Para ver onde estão esses alunos, o que eles estão fazendo, né? E procurar em outras fontes de dados também, né? Sim, não, ótimo. E não sei como é que a gente pode fazer aí para pensar, não sei como é que tu tem trabalhado com a questão da Universidade Federal do Pará para fazer replicar o piloto, não sei como é que a gente poderia proceder, se vocês têm interesse também. A gente tem interesse da nossa parte, claro. A gente também tem interesse, sim. Eu acho que depois, na sequência, marcar uma conversa com a equipe, né? E a gente pensar como... A gente já estava aqui com 1000 ideias, até algumas coisas assim, claro, hoje estão procurando não mexer mais no questionário, até para fins de comparabilidade, mas a Bibi já estava, talvez a gente põe isso aqui e aquilo lá. A gente começa a ter várias ideias, ainda mais ela que trabalhou com o tema, então já vão surgindo coisas aqui. E aqui funciona, Ana, da mesma forma que eu vi ali que vocês passaram pelo comitê de ética e tal. Aqui a gente também tem o mesmo processo, tem que passar, enfim, pelo comitê de ética, mas aprovando é bem fácil de conseguir distribuir esses questionários. Então, na sequência, a gente pode conversar sobre isso e, pelo menos com os alunos, a gente conseguir fazer um trabalho, porque eu te perguntei sobre a extensão do questionário, porque o meu tinha 101 questões da minha tese. E eu tive que fazer um trabalho, consegui mais de 1000 respostas, mas eu tive que muito ir nas instituições, conversar com os alunos, explicar o porquê, a importância. Então, como são alunos os que são do curso, ou durante o curso, né? Os egressos, daí já dificulta um pouco. Mas a gente consegue fazer esse corpo a corpo, né? E conseguir, de fato, uma taxa boa de respostas, né? Legal. Não sei se o pessoal tem mais alguma questão aí, senão também vamos liberar, Ana. Eu tenho só uma questão, um tema que já foi comentado, que vocês comentaram antes, é sobre como avaliar o impacto social, né? Que questões que talvez pudessem ser adicionadas ao questionário que desse material para depois colocar no relatório da CAPES, né? Social é um tema que talvez venha com força nessa próxima avaliação. E aí a gente também não sabe muito o que avaliar de impacto social do programa. Não sei se vocês estão discutindo sobre isso, prof, se alguma coisa do que avaliar, se vocês têm algum item que vocês pretendem ver. Então, como eu falei, está na agenda ainda, né? Porque eu acho que é a dimensão mais obscura, né? Quando se fala impacto social, né? É a coisa que cabe ao mundo, né? Assim, um dos caminhos que talvez seja, e que eu tenho visto alguns movimentos de universidades indo, é a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, os ODS, né, que tem lá né, os seus objetivos, os seus as metas, indicadores, né, então um dos rankings de maior prestígio internacionais, o Times Higher Education, ele desenvolveu um ranking de impacto que é baseado nos ODS, né? A Unicamp
participando agora pela primeira vez, né? Então, eles procuram ver o impacto que a universidade está tendo no cumprimento dos ODS. E aí, óbvio, algumas coisas são muito amplas, né? E outras coisas são bem restritas. Então, por exemplo, na questão da água, se a universidade tem programas que fazem reuso de água, né? E outras coisas, né? Então, eu acho que esse pode ser um dos caminhos, até porque os ODS são um conjunto bastante abrangente, bastante negociado, né? Então, são ali dimensões que foram bastante pensadas e negociadas entre vários países e tal, né? Então, talvez seja um caminho, né? Mas é de se pensar, né? Não, e é algo validado, né? Querendo ou não, já tem aí, porque senão acaba, como a gente comentou, muitas vezes as fichas de avaliação da CAPES são um pouco vagas, diz impacto social, tá? Mas daí cada um vai botar o que quiser, tem que ter aí uma diretriz, né? Pelo menos da onde olhar. Então, muito interessante isso de talvez trabalhar com as ODS por ser algo já validado, já entendido dentro da comunidade, né? E facilita a justificativa. Interessante mesmo. Então tá. Gabi, não sei se tem mais alguma questão, alguém tem mais alguma questão? Não, para mim era isso, obrigada. Pessoal, ninguém tem mais questão nenhuma, podemos liberar a Ana. Ana, nossa, já até passou do tempo. Eu queria te agradecer muito pela participação aqui. Acho que tu nos deu luz sobre vários caminhos. Me fez relembrar um pouco a minha tese também, que está lá um pouco esquecida essa temática também, como trazer isso para cá. Eu acho que a gente pode seguir na sequência conversando sobre isso, trocando figurinhas em como a gente pode fazer isso aqui. Também me coloco à disposição para te passar contatos ali do pessoal da Escola de Administração da Federal aqui do Rio Grande do Sul, que também trabalha nessa linha. E é isso, agradecer em nome da EcoHub, seja bem-vinda também quando quiser aprofundar as questões aí de empreendedorismo e inovação. A gente está, inclusive, agora com um questionário que vai ser aplicado aqui na Unicinos, em Israel e na Rússia, para ver o empreendedorismo, mas daí na graduação, não na pós, mas podemos pensar em algo nesse sentido também. Sim, sim. Vai ser bastante útil essa colaboração para a gente, quando for para desenvolver o último questionário. Mas um prazer, Ana, te receber. Esperamos poder manter contato e também conta com a gente quando precisar. E vamos conversar agora sobre a operacionalização das próximas etapas. Vamos sim, a gente fica em contato, então. Toda essa bagagem de conhecimento com a gente. Obrigada mesmo. Então, tá bom. Obrigada, boa noite, Obrigada. Ana. Falou, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tchau. Eu posso sair, que não sei o que eu estou gravando, né?